Olá, 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 meus amigos e minhas amigas. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de O que os músicos fazem. Eu sou Ulisses, eu sou baterista, sou educador e sou um desbravador aí, um pesquisador, um Indiana Jones de todas as possibilidades desse mundo muito louco que é ser músico, que é ser cantor, que é ser instrumentista, regente e tudo que vocês imaginam ou não imaginam a respeito desse nosso mundo incrível, que é ser músico, que é ser um profissional dessa nobre arte, que vocês estão sempre vindo aqui para conhecer e para poder entender um pouco melhor do que a gente faz. E hoje eu estou com uma convidada muito especial, diretamente de Salvador. Ela é a Lorena Martins, e ela é baterista, e ela também é podcaster, e também é educadora, e também está nessa, como posso dizer, saga, nessa viagem, nessa jornada incrível que é a gente escolher fazer o que ama, né? Como você tá, Lorena? Como você chegou aqui com a gente, assim, de um jeito tão, né? Eu tava escutando o podcast da Lorena e falei, pô, vou chamar essa mina porque ela é gente boa demais, trocando uma ideia lá, e vocês vão ver agora ela aqui com a gente. Como você tá, Lorena? Boa noite, Ulisses, tudo bem? Estou muito feliz pelo convite, muito obrigada. Também ouvi alguns episódios do seu podcast, achei bem bacana o nome, principalmente porque é uma coisa que a galera pergunta pra gente, né? O que que os músicos fazem, né? Você trabalha com o quê e tudo mais, enfim. E a gente tem muito em comum, né? Como você disse, eu também sou baterista, também sou professora, educadora. E nos últimos 2 meses estou me aventurando nessa coisa toda de podcast, enfim. Eu escutei os conselhos das amigas que diziam pra mim: faz um podcast, você é a cara do podcast, Lorena, você precisa fazer seu podcast, porque eu sempre trago coisas nas minhas redes sociais, né, reflexões e tudo mais. E aí minhas amigas falavam: velho, você tem que fazer seu podcast, você é a cara de um podcast, você tem que desenvolver mais esse assunto e tal. Enfim, tô aí nessa aventura, né? Mais uma coisa que a gente, como se fosse pouca coisa que a gente já faz, né? Tomei pra mim essa experiência, está sendo muito bacana, viu? Está sendo muito bacana construir todo esse processo e o formato que o podcast tem, de você construir ali uma narrativa que vai ficar guardadinha ali, né? Hoje a gente tem as redes sociais muito loucas, corridas, 24 horas, e as informações assim passam muito rápido. E o podcast não, ele é ele tem um formato que fica ali guardadinho, as pessoas daqui a sei lá quantos anos podem ouvir tudo enfim, isso é bem bacana, tem sido uma experiência muito legal para mim. E muito legal também conhecer outras pessoas, outros músicos, outras musicistas que também produzem podcast. Cá estamos, né? Sim, sim. E bom, o legal é que também, como você falou que fica registrado, né? A gente vai ouvindo depois dos nossos primeiros episódios, você vai perceber como a gente evoluiu, como a gente foi melhorando, como a gente foi tendo ideias, foi melhorando as ideias, foi melhorando o jeito de falar, foi melhorando a edição, foi tudo, né? Tudo vai ficando mais legal, a ideia vai ficando mais coesa, é bacana ver esse processo, né? Que fica registrado lá e você pode observar como você foi melhorando nisso. Outra coisa que eu acho legal assim nos podcasts é a possibilidade de a gente poder conversar com pessoas de outros lugares da onde a gente vive, né? Eu moro em Santo André, que é uma cidade próxima à capital de São Paulo, né? E a gente aqui vive muito nesse eixo, assim, São Paulo. São Paulo parece que é o eixo central do mundo pra gente, todo mundo fica pensando São Paulo isso, São Paulo aquilo, acontece tudo em São Paulo, mas o Brasil é enorme e tem muitas regiões no Brasil onde acontece um fervo muito grande de cultura e de trabalho com música, né? E assim, escutando o seu podcast, Lorena, eu vi que você teve um início na música parecido com o de muitos de nós, assim, né? Com a grande maioria de nós, né? No caso, eu lembro que você falou lá que você começou na igreja, né? Você começou tocando na igreja. Eu sei que a igreja é uma entrada é uma entrada muito grande para as pessoas na música, né? Principalmente dentro da igreja protestante, né? Não foi o meu caso, né? Já falei, a galera aqui já tá ligada, não foi o meu caso, mas eu tenho muitos amigos que vêm de lá
também. E aí você foi para graduação, né? Você acabou indo fazer a licenciatura. Você fez bacharelado e licenciatura, não é? Licenciatura. Ou só Só licenciatura, licenciatura, isso. né? E aí depois aí você se jogou no mundo da, né? Você teve aqueles conflitos de, pô, eu tenho que estudar bateria e aí eu tenho que estudar na licenciatura Sim. e, né? Mó doideira isso. E eu também tive, lógico, também tive. Eu tava na faculdade, eu tinha que estudar. Só que eu fiz a licenciatura e o bacharelado também, né? Mas quando eu tava no bacharelado tinha outras coisas que eu tinha que me preocupar e tinha que estudar batera. E aí depois que eu fui pra licenciatura, tinha que me preocupar com a licenciatura e lutar com a batera, né? Mas tudo isso para te perguntar, porque você passa por esse processo todo e aí você mora em Salvador, que é um lugar que eu não conheço. Eu não sei como é a cena. Acho que você talvez seja a primeira pessoa que eu conheço que é de Salvador, que eu estou conversando, sabe? E assim, como que você poderia dizer pra gente aqui como é ser músico na sua região, né? Como é que é você atuar como baterista dentro de Salvador e na região, né? Não sei, imagino que você viaje para cidades próximas também para trabalhar, para fazer eventos ou no geral, né? Como que é essa dinâmica na sua cidade? Como que você explanaria pra gente aqui como que é fazer os eventos, shows, como que é a cena cultural da sua região? Então, eu aqui em Salvador eu percebo que existe uma pluralidade muito grande no quesito gênero musical. Sempre tem em determinados lugares um gênero que predomina e em determinadas épocas também. Por exemplo, eu já toquei numa banda de axé, né, que era com o cantor Deni Denan. Ele foi cantor da Timbalada durante 25 anos e aí ele saiu da Timbalada e formou sua carreira solo. E aí era nítido que a banda fervia bastante na época do verão. A gente viajava para vários lugares do Brasil. Eu já fui para Amapá, para Belém, para Recife, Fortaleza, Brasília, enfim, com a banda, várias cidades do interior da Bahia também. E na época do verão era a época que a gente tinha mais shows. Então o Axé Music ele tá muito ligado ao verão de Salvador e também de outras cidades do Brasil. Assim, durante o ano tem show, mas não é com a mesma intensidade, né? Da época de outubro, novembro, descendo novembro, dezembro, janeiro, aí o bicho pega, chega a ter 10, 11 shows por mês. É uma correria louca, assim, às vezes 2 shows no mesmo dia em cidades diferentes. Mas também eu já toquei em bandas de gêneros completamente diferentes, como rock, né? Eu tinha uma banda cover do Queen, eu tenho ainda, na verdade, a gente tá parado por Muito conta. legal, hein? Muito legal. Piro no A gente tá Queen. parado por conta da pandemia, né? Mas a gente ainda existe, resiste. A gente fazia bastante show aqui numa casa de show que tinha aqui em Salvador, que era focada para bandas covers. Né? Era uma casa muito famosa, mas infelizmente a casa fechou. E isso é um papo muito triste, porque infelizmente na pandemia muitas casas de shows fecharam, principalmente as casas que fomentavam os shows da cena alternativa de Salvador, né? Do pop rock, da música alternativa, a galera que mistura a música afro-baiana com rock, enfim, né? Dessa galera que fazia essa mistura, que não era a galera que tava tanto no hype da fama, né? Enfim. Mas essas casas que fomentavam esses shows, que a galera tinha esse espaço ali para estar, né? Fazendo o seu trabalho. Infelizmente, muitas dessas casas fecharam agora na pandemia. E é isso, né? Estamos vendo o que vamos fazer quando as coisas de fato voltarem, né, ao normal. Porque ainda, mesmo estando voltando, a gente sabe que ainda não tá normal, né? Mas enfim, e aí eu tenho também um trabalho que eu faço que é uma banda de tributo a Raul Seixas, que a gente já fez temporadas em teatros aqui em Salvador, também num teatro no interior do estado, na cidade de Itabuna. A gente tem. E sempre tá rolando show, assim, pontualmente. A gente fez uma live também do Sesc. Enfim, então Aí, por outro lado, eu tocava numa banda de trap,
que a gente gravou. É uma Inusitado. banda. É uma banda nova, relativamente nova, tem um ano. A gente já gravou bastante material, tem no YouTube, depois no final eu posso deixar para vocês conhecerem. E, enfim, aí por outro lado, porque estamos num prisma, né? Aqui temos vários lados. Eu também tenho um trabalho com uma sambista daqui de Salvador, que é Juliana Ribeiro, o nome dela. Ela é focada mais na musicalidade afro-baiana e também regional aqui da Bahia, e não só da Bahia, mas do restante do Nordeste, onde o repertório tem samba, samba chula, coco, baião, maracatu, enfim, Ijexá. Então, eu vejo assim, nos meus próprios trabalhos, eu vejo que Salvador tem uma riqueza na cena musical, né? Você não vai. Às vezes a galera ainda pode ter aquela ideia de que Salvador só toca banda de axé, só tem banda de axé e de pagode, que inclusive o pagode de Salvador é diferente do. Né? O pessoal chama de axé também, mas é pagode. E é diferente do pagode do Rio e de São Paulo. E qual seria, Mas, enfim, qual seria a diferença desses pagodes aí? que acontece? O pagode de Salvador, o pagode baiano, né? Ele tem como referência o samba de roda, que é o samba, né, que nasceu aqui na Bahia, né? Existe uma treta, que pra mim não é treta, é questão de história, mas assim, a galera faz uma treta, né, porque quem é daqui da Bahia estuda a história da música, sabe que o samba nasceu aqui na Bahia. Mas aí o pessoal do Rio de Janeiro, né, disse que nasceu lá no Rio de Janeiro, e essa treta, mas, historicamente, o Brasil nasceu na Bahia. Então, o Ludum, né, que foi o primeiro avô do samba, digamos assim, ele é daqui da Bahia, né? Então, o que acontece? O samba de roda, ele tem aquela clave, né? E aí o pagode, ele vem e desacelera essa clave. Ele desacelera bastante. Então, as primeiras bandas de pagode que a gente teve aqui na Bahia, né? Harmonia do Samba, por incrível que pareça, se chama Harmonia do Samba, mas tocava pagode e aí misturava o samba por causa dessa influência do samba de roda. Então, eles tocavam muito. Aquela música que fez sucesso no TikTok, no Instagram. É, que o pessoal fazia as dancinhas e tal. Essa música é da harmonia do samba. E aí, a clave tá aí dentro do samba de roda, que é tchac, 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 tchac. Só que já é desacelerada, porque o samba de roda é muito rápido. Tchac, 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 tchac. Aí a gente desacelera. Tchac, 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 tchac. E aí sofre esse movimento assim de desaceleração, digamos. E aí entra o groove arrastado, mais lento ainda. Tcha, 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 tcha. É a mesma clave, né? E com o grave, o surdo, né? O bumbo fazendo tum, 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 tcha, 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 tcha. E aí essa clave, obviamente, ela vai sofrer pequenas alterações, né? Até chegarmos hoje, o pagode que é hoje. Então muita gente considera o Harmonia do Samba, o El Chan, como bandas de axé, né? Tipo assim, a Léo Santana, enfim. Hoje, muita gente fala que é a tal da quebradeira, né? Eu já ouvi a galera falando que é a quebradeira. Mas tudo faz parte do pagode baiano mesmo. Que hoje já sofre influência do sertanejo, do funk, sabe? Enfim, tá tudo misturado, a gente vive essa mistura musical Mas aí. então o que a gente entende por axé aqui é, na verdade, pagode baiano. E o axé music mesmo é Não outra coisa. tudo. Não, é isso. Vocês botam tudo no mesmo balão, entendeu? O Axé Music é um movimento. Já começa na loucura que o Axé Music não é um ritmo musical, é um movimento, sacou? Então não tem essa música é axé. Você não vai ver ninguém falando aqui, qual é o ritmo dessa música? É axé. Ninguém vai falar isso. Ela vai falar, é um samba reggae, é um samba afro. Então tem essas variações, né? Que é, por exemplo, o Olodum, o Bloco do Ileaê, né? São os pioneiros nessa coisa toda
do samba reggae, do samba afro e tal. É muito louco. E aí o Axé Music foi um movimento que surgiu nos anos 80, 90, né? Com todas aquelas bandas Badamel, Cheiro de Amor, enfim. Mas se você for ver musicalmente, a clave que está dentro ali da banda, da percussão, elas têm nomes específicos, né? As variações e tudo mais. É pano pra manga. O Axé Music é um movimento, então, um movimento como foi o tropicalismo, ou, Isso, a né, bossa nova, assim, enfim, né? ou como é o hip hop, né? Que dentro do hip hop Isso, dentro do exatamente. hip hop a gente tem o rap, tem a dança lá que é As o break e o variações, isso. grafite. São coisas legal. E porque aqui a gente, quando a Exatamente. gente escuta um tum, skatum, dum, dum, kaktugu, dugu, dum, skatum, a gente já Isso fala. é o samba reggae. Então, é samba reggae, mas a gente já fala, é axé. Porque lá no meu Sim, bloco de carnaval, quando a gente vai tocar o samba reggae, eu falo axé pra galera pra eles fazerem, porque eles vão entender o que é. Mas é sim, aqui, sim. né? É aqui. Se aparecer alguma pessoa de Salvador lá, alguém da Bahia lá no meu bloco, vão me dar uma, né? Vão me dar uma cutucada. Falou, ô, mano, o que Se você tá. souber, vai dizer É, tem alguma então, coisa errada você aí. tá maluco o que você tá falando, mas é o jeito que a gente vê aqui. Mas isso que você tá falando é muito interessante do ponto de vista educacional até, e didático da música do nosso país. Porque assim, se Sim. você for pegar como os gringos lá, os americanos ensinam samba pra galera, como eles falam o que é o samba, eles estão falando de alguma coisa que não é o que a gente entende que seja samba, por exemplo. Sim. E eles botam claves que a gente não pensa daquele jeito exatamente, mas eles sintetizam da maneira deles, né? E acontece a mesma coisa dentro do nosso país, né? Dentro do Isso. nosso mesmo país. Olha só, você mora na Bahia, em Salvador, eu moro em Santo André, em São Paulo, e a gente tem duas visões diferentes do negócio, do mesmo negócio. Você, Que você é que, daqui do que país, né? que é do mesmo país. Então, você que tem mais propriedade para me falar o que é, já tá me explicando uma parada que pra gente aqui não acontece desse jeito. A gente também sintetiza as coisas e a gente também, como posso dizer, generaliza as coisas dentro do nosso Sim. próprio Isso, país, né? isso parte disso também tem a influência da mídia, né? Assim, da grande mídia que na época assim era a televisão, então ela foi responsável, né, por difundir várias ideias que não são, digamos assim, tão verdade na sua essência, digamos assim, né? É como você falou, é generalizado. Mas a gente está aqui para isso mesmo, né? Não para explicar e esmiuçar essas ideias, ainda que seja um Sim. pouquinho, mas para pelo menos a galera já saber, ó, isso, aquilo é aquilo e Claro, já dá vamos uma lá. clareada. Somos educadores para isso, né? Pois Estamos aí é. para isso. E a respeito de. Você me falou já que todos os seus trabalhos aí dentro da sua cidade são bem diversos mesmo. Tem bastante coisa que você E faz. tem a parte sertaneja, que inclusive nos últimos anos tomou, assim, aqui em Salvador tem um bairro chamado Rio Vermelho, provavelmente você já deve ter ouvido falar. É o bairro mais boêmio da cidade. E antes o Rio Vermelho ele era o lugar do rock. Todas as casas de shows do Rio Vermelho tocavam rock, eram shows de rock, né? E tudo mais. E hoje é o contrário. O Rio Vermelho é o lugar do sertanejo e do pagode. E, enfim, você não acha mais as casas de rock no Rio Vermelho como tinha antes, sacou? Muito louco E o isso. sertanejo que vocês ouvem em Salvador é o mesmo sertanejo que a gente ouve aqui para São Paulo? Será que tem alguma É o diferença? sertanejo que tá no hype. Isso eu posso te dizer. Que é o São que, as músicas. que é o arrocha, seria. Porque eu sei que aqui, Não, aqui houve muito arrocha, cara. E o arrocha tá muito ligado. Aqui ligaram muito a arrocha ao sertanejo. Porque o sertanejo que a gente ouvia aqui em São Paulo era uma coisa. De repente virou sim, vaneira. Começou a ficar sim. muito famosa a vaneira. E agora é a rocha. É uma coisa que ligou Que as o pessoal coisas. chama rochanejo, né? Enfim, eu já vi essas variações, mas aqui tem muito lance do que tá no hype. Então, por exemplo, Marília Mendonça, Simone Não, que Simaria, nem aqui, essa é. Mesma galera, coisa. Isso aí. Gustavo Lima, enfim, assim, eu teve uma época até que eu tava mais a par dessas coisas, porque eu tocava numa banda que a gente tinha um repertório mais voltado assim, né? Uma banda mais de São João e tal. E aí eu tava mais a par, mas hoje eu sou um zero à esquerda
E eu só conheço as coisas que eu vejo na internet. Eu sei que hoje a pisadinha tá muito forte, né? Sim, sim. Então, Aqui, provavelmente essas bandas todas toquem isso, né? aqui Barões da Pisadinha é o que reina, assim. É o que mais Aqui tem. também, Barões da Pisadinha, Zé Vaqueiro, enfim, essa galera aí, que eu não conheço muito também, mas eu conheço por causa da rede social, mais assim. Muito legal, muito legal. Numa época eu também toquei sertanejo, também acompanhei duplas, mas eu parei bem quando começou os arrochas, assim. Parei de acompanhar. Sim, Eu cheguei a tocar Camaro Amarelo, que eram tipo umas vaneiras, sim, assim, umas vaneiras estilizadas, e aí começou a ter uns arrochas. Não vou me lembrar das músicas famosas da época, mas, sim, mas toquei, parei nessa época e não toquei mais. E eu tô que nem você também. O que aparece na mídia eu sei o que é, mas não tô tocando isso. mais, então não me ligo mais nisso. E pensando nessa variedade toda que você tem aí, como que você poderia definir o que seria uma música autenticamente da Bahia? De tudo isso que você falou, porque tudo isso que você falou são coisas de muitos lugares, né? Sim, Porque Salvador é uma cidade grande, é uma metrópole, ela vai sim, concentrar realmente um monte de coisas diferentes, né? Assim como é São Paulo aqui, a capital, né? Próximo aqui de Santo André. sim. E Santo André também, assim, reflete, o que acontece em São Paulo reflete na região. Eu moro na região do ABC Paulista e reflete muito pra cá as coisas que acontecem por lá. E a gente vai trabalhar pra lá também. Mas o que seria autenticamente baiano, assim? O que seria a música autenticamente baiana pra vocês aí? Eu acredito que seja essa música afro-baiana, né? Que a gente tem essa influência muito forte. E é uma coisa que eu só vejo aqui, de todos os lugares que eu já viajei, conheci, enfim, até coisas que eu já estudei. Essa coisa do samba reggae, do samba afro, né? O samba chula, porque quando a gente fala de Bahia, a gente entra no recôncavo baiano, Cachoeira, São Félix, e são lugares que são berço dessas variações do samba, né? As rodas de samba e tudo mais, que é muito rico, assim, não só percussivamente falando, mas harmonicamente falando também. Eu tenho uma amiga minha, inclusive, que ela é maravilhosa assim nessa parada de tocar. Ela é violonista e toca muito bem samba chula e tudo mais. Então eu acho que é essa influência da música africana na nossa música, né? O Ijexá também, né? E tudo mais. É muito louco esse lance do Ijexá aqui, porque o Ijexá, ele não é o Ijexá, como o samba, como outros ritmos é, é, afro-baianos e também não só afro-baianos, mas como do restante do Nordeste, não foram feitos para bateria, né? E aí agora eu falo como baterista. Eles não foram gêneros, ritmos no princípio tocado em bateria. Então a gente faz uma adaptação. Tudo que você vê sendo tocado na bateria, com Ijexá, até o próprio samba, o samba reggae, etc., é uma adaptação. Né? Então a gente tem que tentar entender isso, né? Entender que aquele estilo não foi feito para aquele instrumento, então tudo que vai acontecendo é uma adaptação. E como é uma adaptação, ela pode ser feita de maneiras diversas. Não existe, assim, não existe o certo ou errado nesse sentido. Que algumas pessoas aqui de Salvador, elas batem o martelo dizendo não, não é dessa forma que toca Ijexá, não é dessa forma que toca isso, etc. Eu não concordo, né? Porque se for pensar assim, não era nem para ter bateria no Ijexá, a gente só vai ter os atabaques, o agogô, enfim, sabe? Então, são adaptações e aí a gente tem que entender que são adaptações, sabe? E essas adaptações podem sofrer mutações, né? Porque a gente não existe só um Ijexá, né? O Ijexá ele é um ritmo é, africano e tem as suas variações ligadas à religião, né? Ligadas ao candomblé. Então tem o Ijexá para tal orixá, tem o Ijexá para o outro orixá e cada um é diferente. Então assim, por isso rola essas adaptações. Então a mesma coisa com o samba reggae, né? Quando você toca bateria sozinha com o samba reggae, você faz uma coisa. Quando você toca com percussão, você tem que fazer outra. Então, tudo isso é adaptação para o nosso instrumento. Mas eu acredito que a música baiana, a música soteropolitana, ela está intrinsecamente colada, né, ligada à música afro, né, as referências afro. Eu acho que não tem como descolar, entendeu? Sim, sim, genial. Fantástico. Como você mesma disse no começo, né? A origem do Brasil tá na Bahia, né? A origem do Brasil está aí.
Então, foi para lá que os escravizados foram, é onde aconteceu todo o início, né, eu não gosto de falar mistura não, viu, velho, mas do que a gente se tornou, né, da nossa origem, né, junto com os indígenas e junto com europeus que vieram para cá por vários motivos até, além dos colonizadores, a gente acabou criando tudo isso que a gente tem. Mas é notável também a influência a influência africana acho que em tudo que a gente faz aqui. No geral, em toda a música brasileira. Eu não consigo. Eu Não concordo. consigo. Não consigo ouvir algum tipo de música brasileira aqui e diga, não, olha, não tem. Não existe influência africana nessa música porque tem. Sabe? Então, de tudo que você ouve, até na vaneira, em tudo, no ritmo sincopado do que a gente tá Sim, sim. fazendo, isso vem de lá, né? Então, não tem como excluir. Não tem como excluir. Aqui em São Paulo, o samba é forte, né? Então, só que a gente tem vários tipos de samba também. Aí já, vixe, dá pra gente falar de Sim. um monte de coisa. Tem o samba, tem o samba do interior que é diferente do samba da capital, do Rio. Tem escolas de samba no sul do país. Eu andei fazendo umas Sim. pesquisas uma vez aqui para as aulas das crianças. Encontrei escolas de samba lá em Porto Alegre, sabe, em Santa Catarina. No Amapá tem um sambódromo. Quando eu fui para o Amapá, eu fui passear lá, tem um amigo meu lá e a gente foi passear, ele me mostrou tem um sambódromo. Eu falei, uau, em Salvador não tem, aqui não tem um Olha só, sambódromo. já não imaginava. Então é muito louco, assim. Eu também não imaginava. Não imaginava. Então é isso, o Brasil, velho, é muito rico, né? Muito, e cada lugar vai fazer. O Brasil tem um tamanho de continente, né? Então a gente não pode esperar que os lugares façam, ainda que faça samba, por exemplo, que seja o mesmo samba, é impossível isso. Ainda que faça sertanejo, seja o mesmo sertanejo, é impossível. Assim como eu disse, né? Pra mim não há certo ou errado. Existem os princípios, e aí eu acho que ah, quem se propõe a fazer tem que estudar, né? Entender os princípios daquele gênero musical e tudo mais, mas eu não vejo problema em ter essa mistura, sabe? Eu acho massa quando eu vejo o pessoal lá da China, do Japão, tem uma banda de axé coreana e tal. Eu acho massa, Sim. velho. Eu, Muito eu bom. acho fantástico também eles tocando, acho demais. Acho muito legal esse amor que as pessoas têm pela cultura brasileira e pela música, né? Pessoas de Sim, fora. Em qualquer lugar que você vai e você fala que você é brasileiro, as pessoas querem saber de alguma coisa que da música. envolvido música, né? É bem legal. E Lorena, você também é professora, né? Também professora de bateria e professora da escola regular, né? Como você fez a licenciatura, então você também trabalha em sala de aula, assim como eu, assim como outros colegas que eu tenho. E a gente divide aqui acredito que de certas ansiedades e também de alegrias, né? Por estar ali na sala de aula. E eu queria saber de você como que é esse mercado para professores na sua região, em Salvador. Como que tá funcionando para você trabalhar dentro das escolas que você trabalha? O pessoal geralmente tá te contratando CLT para trabalhar como professora contratada? Você é terceirizada ou você tá tendo que ir como pessoa jurídica, né, como autônoma, né, na escola? Como é que tá funcionando isso por aí para vocês? Então, tem, assim, eu tenho muitos amigos e amigas, né, que são professores e professoras de música. Então a gente tá sempre debatendo, conversando sobre isso. E, assim, a maioria das pessoas que eu conheço, que trabalham em escola, trabalham por CLT. Claro que às vezes a escola pequena, né, a escola de bairro, ela tem uma certa dificuldade e aí faz um contrato de trabalho, né, trabalha mediante contrato. E tem também escolas que fazem com o contrato da empresa, né? Então a empresa contratando a empresa. Eu trabalho em duas escolas, uma é pela CLT e a outra é pelo CNPJ, né? É a contratação. Mas fui eu que escolhi. A escola me deu essa opção de ter. Eu era contratada apenas como pessoa, né? Não tinha contrato CLT. E aí, quando eu me formei, a escola me perguntou, né, se eu preferiria. Eu já tinha MEI e tudo mais, e me perguntou se eu preferia pelo MEI ou pela CLT. E aí, na época, eu escolhi CLT. Desculpa, MEI.
E aí, agora eu estou numa outra escola, recentemente, fui contratada pela CLT. Então, aqui tem esses dois trabalhos. Algumas escolas ainda têm a dificuldade da hora aula, né, baixa, né, e também no caso de restrição de gastos, a primeira coisa que vai embora é a música. Isso é uma triste realidade. Eu acredito que não seja só aqui. Não, não é, não é. Vamos entender que estamos junto aí. Pois é. Então, assim, tem essa questão. Eu fico feliz porque essa escola, a primeira escola que eu citei, eu tenho já 7 anos nela. Então já é um bom tempo, assim, é um trabalho bem bacana que eu tenho feito lá, o pessoal tem gostado. Antes eu era só educação infantil, e aí depois, em 2019, eu assumi o fundamental da escola, o Fundamental 1. E aí foi bem desafiador para mim, porque eu nunca tinha dado aula para essa faixa etária, só na educação infantil. E até na faculdade mesmo eu fiz PIBID, que é o programa de bolsas, o extinto PIBID, coitado. É um programa de bolsas que a Universidade Federal tem, né, eu tinha, enfim, para iniciar a galera que fazia licenciatura na docência, né? Então, assim que eu entrei na faculdade, eu entrei no PIBID, eu fiz 1 ano e meio de PIBID em duas escolas diferentes, escolas públicas. Então, você tem aquele contato ali com a realidade da escola pública, que é muito diferente hoje das escolas que eu dou aula, são escolas particulares. E aí, enfim, é uma experiência muito importante já para você ter conhecimento da realidade ali escolar, né, na faculdade. Então foi aí que eu vi que eu queria fazer isso mesmo, porque eu entrei na faculdade querendo ser professora de bateria só, sabe? E o pessoal ainda me perguntou na entrevista do vestibular, pois Eu é, tá também, vendo? eu também. Imaginava só ser baterista. Vamos aí, a gente vai tocar, Isso, vai e dar dar aula de aula de bateria. bateria, né? Pois é. E aí, na entrevista, inclusive, do vestibular, me perguntaram por que eu não fiz bateria. Porque aqui em Salvador, na Universidade Federal, tem o curso de música popular. E tem bateria dentro desse curso de música popular, habilitação, né? E aí me perguntaram, por que você não fez, então, popular para bateria e tal? Eu falei, não, porque eu gosto de ensinar. Nessa época eu já dava aula informalmente, assim, na escola, ou na igreja. Já dava aula informalmente na igreja, aula de bateria. E aí, enfim, entrei no curso, entrei no PIBID, comecei a atuar na escola regular com auxílio do supervisor, né? Porque eu não ficava sozinha na sala, eu participava da aula do professor. Então aí eu me apaixonei pela educação infantil. E aí, 2 anos depois, 3 anos depois, eu comecei a trabalhar nessa escola que eu tô até hoje. E aí é bom que, tipo assim, eu pude me formar na faculdade já com experiência na realidade, né? E quando os professores da universidade, que muitas vezes alguns nunca pisaram numa escola regular, quando eles traziam uma atividade, eu sabia que aquilo não ia funcionar na escola, né? Por conta, enfim, da realidade Mas mesmo. Então sempre, eu já sempre. Isso sempre trazia. acontece, é normal, normal. Pois é. Aí eu já trazia essa experiência para a sala e dizia, ó, não vai funcionar isso, por isso, tererê. Enfim, e aí era bem bacana essa troca também, né? Da rua para a universidade e a universidade também para a rua. Eu acredito que as duas coisas são importantes, né? Eu não sou nem a favor de dizer que a universidade é detentora do conhecimento e que a gente só vai ter e ser alguém na vida se a gente estiver na universidade. Não sou a favor desse discurso, mas também não sou a favor do discurso que eu tenho visto ultimamente, de que a universidade não serve para nada, de que a formação acadêmica não serve para nada. Né? Eu tenho visto muitas pessoas caminhando para esse discurso, vomitando as suas frustrações, né, de escolha de um curso que não queria fazer, enfim, vomitando as suas frustrações e botando a culpa na universidade. A universidade tem muitos defeitos, mas uma das coisas que me sustentou, inclusive na pandemia, foi ter uma graduação. Então, né, eu tento trazer nesse equilíbrio aí de que você pode adquirir conhecimento em qualquer lugar, inclusive na universidade. Então, enfim. E aí pronto, aí tipo, eu atuo hoje até hoje, né, na educação, e minha vida sempre foi uma loucura de equilíbrio de agenda entre dormir tarde fazendo show e acordar cedo no outro dia para dar aula, viajar com banda e aí ter que remanejar a aula. Inclusive,
o fato de eu dar aula em escola particular me facilita um pouco nesse sentido, que eu posso mudar o meu horário, não todo dia, toda semana, a hora que eu quiser. Obviamente não. É um horário fixo, mas assim, se houver alguma situação, eu posso, uma situação muito absurda, sei lá, via turnê com a banda em outro país. Aí eu tenho como remanejar esse horário, enfim, né? Porque quando se é concursado é um pouco mais difícil. Aí é isso, eu vivo nesse quebra-cabeça aí muito louco, que eu tenho que anotar tudo na agenda, senão vira um caos, entendeu? Porque ser professora de dia e de noite ser baterista, tocando na noite, ensaiando, É enfim. cansativo, né? Às vezes dá bug, É mas rola. cansativo, é cansativo. Mas a gente tem que fazer, É, né? Porque tem que complementar a renda, né? Será que se a gente ganhasse exatamente. muito bem em uma só, a gente não faria outra? Eu não sei. Porque, assim, é aquela coisa, né? Me cansa bastante ser professora, você sabe disso, né? Cansa a gente fica acabado. Principalmente nessa época agora, que a gente está tendo que se desdobrar em mil para dar aula online e presencial e a turma dividida, é um caos. A gente fica mais cansado ainda. Porém, eu amo, sabe? Eu acho que eu estaria com a. Como é que falam? Com um pouco mais freada. Se eu ganhasse muito bem nas duas coisas, eu estaria com menos trabalhos, com a carga horária menor e tal. Mas eu acho que eu não deixaria de fazer porque eu realmente amo, velho, dar aula. Eu amo as crianças, eu amo ter essa relação com as crianças. Eu acho sensacional, aprendo muito com elas. E é muito bom você fazer parte, né, da formação, porque a gente lembra das nossas professoras, né, quando a gente era criança. E as que foram boas, as que foram Sim, marca péssimas. pra sempre. Então a gente marca a vida delas e eu espero de fato poder marcar de forma boa, né? Afetuosa, carinhosa e com conhecimento também, né? Fazendo diferença na vida delas. Então eu acho que eu não deixaria, não. E dentro desse mercado aí da educação, né, você percebe que tem alguma certa urgência para professores de música dentro das escolas regulares? Isso tá aquecido, tá mais ou menos? Você acha que tem lugar para todo mundo? Como que fica isso? Eu acho que tem. Eu acho que tem lugar para todo mundo. E às vezes eu acho, por exemplo, eu tenho todas as pessoas que eu conheço que são professoras de música não dão aula numa escola só. Assim, é básico, porque tem a preocupação, né, do diferencial, né? Eu acho que a escola se preocupa muito com isso, né? Principalmente a escola particular, ela se preocupa muito com esse diferencial da aula de música, né? Isso ainda é um atrativo para os pais, né? A gente tem aqui um trabalho de música, eles falam, tem escola que trabalha com ensino de instrumento, né? Dependendo da idade e tal. Então, eu acho que isso ainda é um atrativo. E eu percebo isso, que a galera tá na ativa. Agora, nem todas as condições das escolas são condições justas, né? Condições de trabalho justas e tudo mais. Isso ainda é um problema em algumas realidades. Mas as escolas aqui são, pelo que eu vejo, elas são abertas sim ao ensino de música na carga horária, no calendário, entendeu? E a respeito da vida profissional fora da sua área, por exemplo, você já veio para São Paulo alguma vez? Você já. Já, Você, algumas você vezes. vê alguma diferença elementar entre o que acontece na cena para os profissionais aqui e para os profissionais de Salvador? Ó, das vezes que eu fui a São Paulo, eu fui. Acho que algumas. Eu fui duas vezes a trabalho e as outras foi mais a diversão, assim. O que eu percebo é que existem mais oportunidades diversas e um pouco mais iguais, assim, no sentido de valorização, sacou? Por exemplo, aqui em Salvador, o mercado do rock and roll, por exemplo, é um mercado fraco hoje em dia, hoje, agora, né? É um mercado mais fraco, ele enfraqueceu bastante, né? Tendo em vista aquele lance do Rio Vermelho que eu falei, enfraqueceu bastante as bandas, muitas bandas acabaram e tal. E eu sei que em São Paulo já não é tão fraco o rock and roll, né? Eu tenho amigas minhas que são cantoras de metal, músicos de metal, de rock and roll e tal, que trampam, que fazem um trabalho bacana, né? E das vezes que eu fui a São Paulo,
duas foram para feira de música. Então, assim, o fato das marcas todas estarem reunidas num lugar, isso já é uma oportunidade para os músicos que, né, estão do lado de cá do Brasil. E, além disso, também as empresas, eu acho que o olhar das empresas, o, 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 a sede das empresas é uma coisa muito louca, né? Tipo assim, a maioria está em São Paulo, saca? Ou quando não está, elas têm uma filial em São Paulo, enfim. Então, tem essa coisa do mercado fervendo, eu percebo assim. Então, das vezes que eu fui a São Paulo, as últimas vezes, uma foi para apresentar um pitch, que eu fui. As duas foram no mesmo mês, assim, uma no início e a outra no final. Uma foi para apresentar o pitch, que eu apresentei para uma banca de pessoas da área do mercado musical para bateristas, e a outra vez foi para ir para a feira de música, a última feira que teve em 2019. Eu fui e aí fiz parte lá do stand da marca que eu faço parte e também consegui fechar a parceria com outra marca e tudo mais. Então, eu fui sozinha, fui com a visão mesmo de trabalho, né, para conhecer pessoas, conhecer marcas, enfim. Então, eu vejo que tem isso, sabe? Essa é um pouco a porta mais aberta das oportunidades mesmo, das marcas, mercado, enfim, eu acho que deve ter. É aquela coisa, né? Tem mais portas, mas também tem muito mais gente. Então, deve ser mais difícil para se destacar no meio, enfim, eu imagino tudo isso, É, saca? a concorrência é E mais aí é grande isso. mesmo, porque tem É muito mais muito. oportunidades, a concorrência é grande, você tem que ser meio agressivo no networking, você tem que. Tem essas Isso. coisas, cara, mas assim, também tem Tem os prós e tem os os prós e os contras, né? contras. Mas também existe outra coisa que eu gostaria que tivesse aqui, que é a tranquilidade, né? Não tem muita tranquilidade. É muita Isso eu correria, senti correria, muito. correria, não tem tranquilidade, pouca natureza, e a gente tá numa cidade meio doidona, assim. Mas Isso afeta muito o juízo das pessoas afeta, mesmo, assim, afeta. sabe? É muito Afeta louco. e. Existe Pode falar, um. pode falar. Não, existe no imaginário das pessoas que o baiano é preguiçoso, isso às vezes é replicado Isso é ainda preconceito hoje, demais, né? né? São os. É preconceito, eu diria até que é inveja. Porque, na verdade, a gente aqui é correria demais, só que a gente também sabe aproveitar o que a gente tem, sabe? Então, você. Velho, a galera é correria aqui demais. Eu não conheço. Todo mundo que eu conheço é muito correria, mas assim, existe um limite, sabe? E a vida, se a vida passa, eu acho que o contato com a natureza traz muito isso. Esse lance de você respirar, parar pra respirar e arejar a mente, sabe? Eu senti muito isso quando eu fui pra primeira vez em São Paulo. Tava assim no metrô e aí, tipo assim, fui empurrada, sabe? Quase fui atropelada na escada rolante, coisas assim, com uma coisa que não vai mudar a vida da pessoa, sabe? Aquele segundo ali que ela a- tipo, quis a mais porque eu tava na frente dela, aquele segundo a mais ou a menos não vai mudar a vida dela. Mas enfim, aí fica uma reflexão É, por quem não tá cada um. acostumado com São Paulo sofre o primeiro impacto no metrô mesmo, né? E, como você diz aí. Isso. Foi a primeira vez que eu fui em E eu 2014. tinha, cara, eu tenho uma amiga que ela mora ela é do Espírito Santo. E quando ela veio pro nosso bloco Sim, aqui, ela veio morar em São Paulo a trabalho, ela participou do meu bloco, né, do bloco dos sim. Regos Fritos e tal. E ela falava pra mim assim, ela falava, vocês não sabem o que é viver com tranquilidade, vocês não sabem o que é viver com a natureza. Não tem natureza aqui, não tem, ela falava, meu, não tem natureza aqui, vocês nunca estão tranquilo? Vocês, tipo, não sabem fazer nada disso. Isso me Exatamente. E impactou. tranquilidade não tem a ver com preguiça, né? A Não, galera nada a ver. confunde isso. Não tem a Ela, ver, é só respirar mesmo, ela sabe? dava maior, Parar, ela dava maior refletir, trampo, enfim. não tem nada a ver com preguiça. E assim, a cena cultural lá a cena cultural lá do Espírito Santo, onde ela mora, é fenomenal também. Tem música e muita coisa que a gente não conhece aqui em São Paulo, né? Então é muito legal mesmo. E a respeito de. Vamos falar de mulheres na bateria. Vamos falar de mulheres na bateria. Eu vou te falar uma coisa, uma experiência minha. Em 2000 a partir de 2007, mais ou menos,
Eu comecei a dar aula de bateria em 2000 e... Deixa eu pensar aqui... 2004, 2005, mais ou menos, comecei a dar aula de bateria. Não lembro, 2004 ou 2005. Nem tocava ainda. E comecei a dar essas aulas de batera, eu só tô entregando a minha idade aqui. Eu comecei a tocar batera em 98, por aí. E aí eu Oh, meu comecei a Deus. dar, comecei a dar aula Eu tinha 5 anos. tá vendo? E aí eu comecei a aprender batera, tá? E aí lá em 2004 comecei a dar aulas de bateria. E não tinha mulheres. Inclusive, ninguém falava de mulheres tocando bateria. A gente falava da Karen Carpenter às vezes, sabe? Não tinha uma mina tocando batera. E aí, quando eu tava estudando música na escola de música, no conservatório onde eu me formei, antes de ir pra faculdade, a gente tinha lá, tocando bateria, que eu me lembre, 2 meninas, né? Uma tava na minha classe de estudos e a outra era de outra classe. 2 meninas tocando bateria. E já... Percussão, então, já... Acho que tinha uma, que eu me lembro. Uma. E aí foi, né? A gente não tinha mulheres bateristas. Aí apareceu a Vera Figueiredo, né, no Altas Horas, né? Aí a gente, caramba, uma mina tocando bateria, uma mulher, né, tocando bateria. E não tinha referências de mulheres tocando bateria. Então, quando eu, lá pra 2007, 2008, comecei a ter muitas alunas bateristas. Muitas, assim. Começou a aparecer meninas tocando bateria. E eu falei, legal, mulheres tocando bateria. E naquela época ainda não tinha uma discussão forte a respeito da igualdade de gêneros, das mulheres, né, poderem assumir o lugar que elas quisessem. Inclusive não tinha professoras de bateria. Eu era um cara dando aula de batera, e o outro brother era um cara também. E aí um dia também apareceu uma professora de batera lá na escola, que era a Cíntia. Menina, gente boa demais. Mas ela... Cíntia Não, Japa? uma amiga aqui da cidade. Ela acabou saindo Ah, da profissão depois também. Mas... Então tinha ela de baterista, não tinha mais nenhuma mulher dando aula de bateria. E aí eu comecei, aí em 2012 eu lembro que eu comecei a ter, metade dos meus alunos eram mulheres, meninas adolescentes, assim. Começaram a aparecer lá e legal, isso foi legal. Hoje eu já tenho ali, às vezes, não tenho mais a metade de alunos mulheres, mas 30, talvez 40% são mulheres, né? Eu queria que você contasse um pouco da sua experiência sendo uma baterista mulher. Como começou isso, quais foram o que você encontrou pela frente? Como é que foi pra você crescer nisso e falar, eu quero ser profissional disso, numa época em que, bom, pela nossa idade, então, já vendo, acho que talvez já estava um pouco mais, já estava acontecendo uma mudança, talvez, tá? Isso, tô chutando aqui, mas como foi pra você isso? eu comecei no ambiente da igreja, né? Como você sabe, quem quiser saber um pouquinho mais, pode escutar meu podcast. É o Pode merchan, fazer merchan, mentira. tamo aí. Eu conto um pouquinho mais lá no primeiro episódio do podcast, mas eu comecei no ambiente da igreja, eu era muito novinha, eu tinha 14 anos. E eu não tinha nada ideia desse lance, né? Eu não tinha consciência de fato, consciência de classe, né? A bonita, a famosa consciência de classe, do fato de ser uma mulher tocando bateria. Eu queria fazer aquilo, eu vi a bateria ali, vi a oportunidade, comecei a fazer aula e pronto, foi assim. Pra mim foi assim. Eu só vim tomar consciência disso quando eu comecei a sair mais do ambiente da igreja. Que eu comecei a perceber que várias coisas que eu passei eram relacionadas ao fato de eu ser mulher. Então, quando eu falo comecei a sair do ambiente da igreja, é tipo tocar em outros lugares, na faculdade, fazer aula, né? Eu estudei bateria no curso de extensão da faculdade antes de entrar na graduação. Então, enfim, aí eu me apresentei lá, foi a primeira vez que eu me apresentei fora do ambiente da igreja, foi no recital que a gente fez dos alunos desse curso de extensão, eu era a única mulher, e aí dessas épocas em diante, foi caindo a ficha de que eu era uma mulher tocando e que às vezes, muitas vezes, eu era a única mulher dos ambientes. Quando eu entrei na graduação, a mesma coisa, né? Do curso, na época, passaram 16 pessoas no meu curso. 4 eram mulheres. E aí uma desistiu no meio do caminho e aí ficaram só 3. E na federal a gente não fica com a turma junta, né? Igual na faculdade particular, que todo mundo pega as mesmas matérias juntos e aí uma turma se forma bonitinha. Pelo menos lá em música, não.
Então, no meio do curso, assim, a galera um vai perdendo, aí o outro vai ficando, aí vai, tranca um semestre, aí pronto. Aí cada um por si, né? E talvez Deus por tudo. Mas, enfim. E aí muitas vezes eu era a única mulher da sala. E aí eu fui percebendo, foi na graduação que eu fui me atentando para isso. E eu percebi que por várias vezes eu passei pela situação que hoje a gente chama de mansplaining, né? Que é quando o homem tenta explicar para a mulher aquilo que ela já sabe, né? Eu já cheguei nos shows, assim, na época da igreja e tal, eu chegava para montar as coisas da bateria, aí os caras ficavam assim em cima olhando e tipo, você quer ajuda? Aí eu falo, não, tô de boa aqui, aí eu, né, enfim, montando lá meu cimbalzinho, tal, o cachimbo e tal. Você quer ajuda? Você sabe fazer isso aí e tal? Eu falei, não, eu sei, gente. Eu não entendia, né? Eu falei, claro que eu sei, ué. Aí montava lá e tal. Até que, tipo, outro dia eu passei por isso, né? O cara falou pra mim, precisava trocar a pele, o cara no estúdio falou, a caixa tá com a pele furada, você troca pra mim? Eu troco, tá. Aí ele me deu a pele, a esteira, enfim, não lembro. E aí eu fui trocar, e o Hold, não, você sabe trocar? Quer que eu troque? Eu falo, porra, cara, eu toco com a bateria há mais de 10 anos, você acha que eu sei trocar isso aqui? E aí, tipo, eu assumi mesmo esse lugar de defensiva, de, tipo, tem situações que eu preciso bater de frente, dar carteirada e dizer, porra, eu sou formada em música, sabe? Sou super arrogante, mas assim, foda-se. Manda bala, manda bala. Aqui é 18 mais, aqui é Não 18 pode. mais. Ótimo. Vai ter um Ezinho lá no. E aí, tipo assim, eu falava, velho, eu vou dar carteirada mesmo, porque tem situação que precisa, sacou? A gente que é mulher passa por isso, e aí sempre tem um ou outro no meu Instagram lá passando vergonha, porque eu deixo passar vergonha. Eu faço um post, aí o cara vai lá e fala, ai, mas eu acho que você devia fazer assim, assim, assado. Você quer uma dica? Outro dia um cara fez assim, eu vou te dar uma dica pra você crescer mais no seu Instagram. Eu acho que você devia gravar mais Reels e não sei o que, não sei o que, porque o Reels tem alcance maior. E aí quando você vê o cara tem menos da metade de seguidores que eu tenho. Sacou? Tipo assim, é uma autoestima que eu não sei onde que acha. Mas, enfim, eu deixo lá passar vergonha, fico comentando com minhas amigas dando risada, enfim. Mas, assim, isso é a parte menos pior, né? Digamos assim, da situação toda, que é chato pra caramba, mas eu ainda considero a parte menos pior. Mas eu já sofri assédio, né? Em situação de show. Uma vez estava pronto pra entrar já no show, todo mundo no palco. Um baterista da outra banda que ia tocar subiu no tablado por trás de mim, me abraçou e me deu um beijo, sendo que ele nunca falou comigo, nunca deu nenhum oi. Eu não fazia ideia de quem, assim, eu sabia que era baterista porque, né, backstage e tal, mas eu nunca nem troquei uma palavra. E aí eu fiquei super, tipo assim, sem graça e, tipo, olhando pra cara dele, aí ele percebeu a merda que ele fez e saiu. E não disse nada. E, tipo, foi isso, sabe? Esse lance das pessoas acharem que tem acesso à mulher, ao corpo da mulher, enfim, né? Então, isso já aconteceu algumas vezes. Situações constrangedoras, né? Do cara fazer uma piada exaltando o falocentrismo, enfim. E aí eu digo, não entendi. Ah, então tá bom, então vou me retirar. E aí eu faço que vou levantar pra sair, aí o cara, não, 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 desculpa, desculpa, desculpa. Pra realmente se tocar, saca? Tipo assim, a gente não tá mais na época de cometer determinadas coisas. A gente tem a internet aí, todo mundo tem acesso à internet, todo mundo, pelo menos, que tá na rede social, né? Eu tô falando de pessoas que estão na rede social, que estão divulgando seus trabalhos. Essas pessoas não têm desculpa mais de cometer determinadas coisas. E aí eu tô falando de coisas explícitas, né? Como assédio moral. É, mas ainda rola, eu percebo muito, que rola uma parada implícita, saca? Que é uma parada escondida, que não é tão perceptível. E quando você, para falar sobre ela, é delicado também, porque como não é tão perceptível, às vezes as pessoas falam, não, você está viajando, não tem nada a ver. Só que eu observo não só a minha realidade enquanto mulher, baterista inserida nesse meio, mas também a realidade das minhas amigas, que são instrumentistas. Eu tenho muita amiga baterista, e eu observo e eu vejo que tem uma coisa em comum, sacou?
E eu falo, não, isso não é normal, né? Não é coincidência, de fato existe uma influência aí. E tipo assim, é a parada da cobrança, né? A mulher ela tem que ser muito foda pra estar em qualquer mínima gig, porque se ela não for foda, ela não vai estar presente, ela não é chamada, né? Eu vejo às vezes, muitas vezes os caras apoiando os caras, né? Eles entre eles. E às vezes o baterista, ou o músico, ou o guitarrista, o baixista, que não é, que toca mais ou menos. Ele é chamado para as coisas, é chamado para as gigs, tá ali, os amigos estão ali. E se a menina for mais ou menos, não é chamada, sacou? Se a mulher for mais ou menos, ela não é chamada. Eu já ouvi coisas assim como: ah, essa daí só tá aí porque é mulher, porque é bonita, saca? Com musicistas como Lari Basílio, sacou? Que é uma guitarrista muito, muito foda e, tipo, dizer que ela só chegou onde ela chegou porque ela é mulher e como se isso fosse um privilégio. É muito louco você, né, achar que ser mulher numa sociedade patriarcal e logo ser sociedade patriarcal, o mercado musical também é machista, você achar que ela conseguiu alguma coisa só porque ela é mulher, né? Enfim, então eu sou uma pessoa que eu observo muitas coisas, eu reflito muito, às vezes, muitas vezes quando é comigo, eu demoro a ficha cair e falo, putz, isso foi bizarro, isso que aconteceu, sabe? A pessoa ultrapassou o meu limite, enfim. Mas eu tento sempre refletir e discutir isso com amigas minhas e também trabalhar mais com mulheres, né? Ser essa pessoa que vai abrir portas mais para outras mulheres, tentar trazer essa equidade no mercado, enfim. Então, é mais ou menos sobre isso, assim, que eu percebo. E é isso, né? Eu sei que não tá perto de acabar. Eu não tô querendo ser pessimista, mas estamos fazendo. Eu digo sempre que eu tô fazendo um trabalho de formiguinha. Porque não dá para abraçar o mundo, né? Eu tenho mãos de Tiranossauro Rex, não dá para abraçar o mundo. E a gente está fazendo um trabalho de formiguinha. Eu acredito muito nisso, com as crianças principalmente, né? Trazendo essa liberdade para as meninas que estão ali na escola, mostrando para elas que elas podem trabalhar e ser o que elas quiserem, né? Que não precisa ser só princesa, não precisa ser só cuidadora do bebezinho, enfim, né? Que isso é muito cruel com as crianças, com as meninas. E também para os meninos que não precisa assumir esse lugar de agressividade, de violência, né? Que é muito pesado isso para os meninos, é muito cobrado. E tudo isso eu acredito que são sementinhas que a gente vai plantando e talvez a gente tenha uma geração aí depois um pouco melhor. Assim esperamos, Aí, né? Sempre evoluindo. Porque eu sou homem também e eu também reproduzi essas coisas, né? Em um momento da minha vida, né? E a gente tem que mudar. E aí já também é papel de todos nós fazer com que as pessoas que vêm depois não reproduzirem isso, né? Eu... é, quando eu era mais novo, era quase exótico ver uma menina tocando bateria. Sabe? O pessoal ficava olhando, olha lá, uma menina tocando bateria. isso aí vira uma Isso, é uma atração, menina. Aí, né? olha Vira uma só, até que ela atração toca absurda. bem. E esses comentários são Toca que horrorosos. nem homem, nossa, escutei Isso, né? Já muito. escutou muito isso, né? É horroroso isso. É horrível e tem que ter uma mudança. E eu sei que tem vários movimentos já há muito tempo acontecendo. E eu sei que você faz parte de um grupo, né, de mulheres bateristas que é o Hi-Hat Girls, né? E eu escutei você falando delas no podcast e eu já conheci o grupo, já tinha ouvido os podcasts. E eu acredito que é uma boa iniciativa. Assim, como é que você se envolveu com elas? Como é que você começou a trabalhar lá com elas e fazer parte desse grupo? Eu conheci a revista em 2016, desculpa, 2016. A revista começou como uma revista, né? Eu conheci a Era a revista, né? revista digital, né? Começou como uma revista. Isso, começou como uma revista digital e eu conheci em 2016, 2003. Calma, eu tô confusa. Peraí, que eu sou péssima com essas coisas de data. Eu conheci a Red Girls em 2013 para 2014, com uma revista. Em 2016 começaram as oficinas de bateria lá no Rio, com a Julie, né? Que a Julie Souza é a idealizadora da revista. E ela começou, eu até cheguei a dar entrevista para uma das edições da revista, acho que foi uma das últimas. E aí ela começou a promover essas oficinas de bateria para mulheres, justamente para
trazer um pouco mais de equilíbrio para esse mercado, né? E aí muitas meninas, jovens e mulheres tiveram acesso ao instrumento a partir da oficina. E aí em 2017, por aí, 2016, final de 2016 para 2017, eu comecei a fazer parte da Hi-Hat Girls como uma instrutora das oficinas aqui de Salvador. Então, tem oficina em São Paulo, no Rio, em Porto Alegre, e aqui em Salvador começou comigo. Além disso, também eu fiz o meu TCC sobre as oficinas da Hi-Hat Girls, porque é um ensino de instrumento em grupo, então tem uma especificidade aí na coisa, né? O ensino de instrumento em grupo, ele tem uma diferença, né, do ensino de instrumento particular. E, além disso, tem a questão da representatividade, né, do recorte social. Então, eu abordei isso no meu TCC. E desde então, a gente vem promovendo oficinas de bateria para mulheres, né, com o intuito mesmo de quebrar essa ideia, porque parece absurdo, mas ainda existem pessoas que pensam que bateria não é coisa de mulher, né? Se ser músico ou musicista ou música, né? Inclusive o feminino de música é música, tá certo, não tem problema. E aí, ser musicista já é um problema, entre aspas, na sociedade, que tem preconceito, né? Se ninguém diz, é o que eu digo lá no episódio, ninguém olha pra criancinha e fala assim, nossa, vai ser um grande baterista, vai ser uma grande guitarrista. Ninguém olha e faz isso, né? Então, se já existe esse preconceito com a profissão, para as mulheres dentro da profissão é pior ainda, né? Então, a Hi-Hat Girls, ela tenta minimizar essa ideia até ela ficar tão pequenininha que ela não exista mais, de que é para todo mundo e que as mulheres podem tocar, podem ter o contato ali. E, enfim, se quiserem ser bateristas, trabalhar com isso, serem profissionais. O fato da gente estar ali dando as oficinas e elas terem referência, como você falou, né? O que não tinha já há 20 anos atrás, tanto como tem hoje. Eu acho que a internet também ajuda muito isso, porque eu acredito que existiam muitas bateristas há 20 anos atrás. Porém, elas não estavam na grande mídia, no alto da visibilidade, né? Porque isso é muito importante. Não basta só existir, mas você tem que estar como referência mesmo. E antigamente não tinha internet, então era mais difícil, né? Aí tinha ali a Vera Figueiredo, né? No Altas Horas, no programa da Globo e tudo mais. Então, virou uma grande referência, mas hoje a gente tem internet, então tem muita baterista aí pela internet, não só baterista, como outros instrumentistas, e a gente pode conhecer e vai retroalimentando, né? Quanto mais gente a gente conhece, mais inspira, mais meninas podem vir a tocar instrumento, e aí, enfim, vira um ciclo muito bom, que eu espero que só aumente. Muito bem, muito bem. Então, pessoal, bom, vocês já estão acostumados aí a ouvir nosso podcast. A gente vai passar agora vamos passar para as perguntas finais aqui da Lorena. E ela contou aqui toda a sua história, falou as coisas que ela faz, ela veio trazendo aqui as experiências e também a respeito do que ela pensa dentro da cena, ser mulher, música, ser profissional, professora, dentro desse universo musical que ainda é muito machista, muito masculino e patriarcal, né? E a gente quer chegar aqui agora para trocar uma ideia com ela naquele bate-bola que vocês já estão acostumados. Lorena, eu vou te fazer algumas perguntas aqui. Algumas são bem introspectivas, depende muito depende muito de como você se enxerga, como você se vê. Mas eu faço essas mesmas perguntas para todo mundo e é sempre muito legal ver a resposta de cada um, assim. Sempre as pessoas têm respostas muito diferentes, mas a essência é sempre a mesma. E a primeira que eu quero te fazer é: por que você é quem você é, Lorena? Por que você faz o que você faz? Por que você é a Lorena batera, educadora? Por que você é quem você é? Por que você faz isso que você está fazendo agora? Nossa, gente, que absurdo. Uma hora dessa, segunda-feira, você... Entreguei Mano. tudo, hein? Não, brincadeira. Rapaz, eu acho que... assim, eu tento... Calma, que eu tô formulando um pensamento aqui. É uma pergunta difícil, gente. Que isso? Bate-bola na minha época não era assim, não era tipo assim, uma Não. cor.
Um dia na aqui a semana. gente piora as coisas. Aqui a gente é Antônio Abujan, provocações. Mas então, a gente tem às vezes um pensamento muito religioso nesse lance de propósito de vida, né? O sentido da vida e tudo mais. Eu já tive um pensamento assim, até porque, né, eu era da igreja, então eu sofri influência direta disso. Hoje eu penso um pouco diferente. Eu acredito que a gente pode traçar o nosso sentido da vida. E eu hoje, Lorena, eu sou quem eu sou e eu faço o que eu faço porque eu quero tornar, né, minimamente, pelo menos a realidade em qual eu estou inserida, um pouco mais tranquila e leve, né? E principalmente para as mulheres negras, as mulheres indígenas. Eu sei que, né, eu sou uma mulher branca, então, de certa forma, eu tenho um privilégio em relação a elas, mas hoje o pensamento que eu tenho é que eu quero tornar a realidade um pouco mais leve para as mulheres, né? E eu penso que hoje eu faço disso o meu propósito de vida em tudo que eu faço, meu trabalho, na minha vida e inclusive a mim mesma, né? Porque eu sou mulher, então eu cresci aprendendo toda essa estrutura que me fez pagar muitas consultas de terapia com a psicóloga. Então eu quero poder até mesmo utilizar desses frutos da terapia para aliviar, sabe, a carga de outras mulheres. E, enfim, eu faço disso hoje o meu propósito em tudo que eu faço, sabe? Seja estar numa banda, seja fazer um podcast, seja estar na sala de aula, sabe? Eu quero fazer esse bem para cada uma dessas situações que eu estiver, que eu sei que é um trabalho de formiguinha, né? E é isso. Ô Lorena, a gente sabe que é puxadão o nosso trampo, né? Correria o tempo todo, canseira, tem que dar aula para muitas crianças na escola, tem que dar as aulas de bateria, tem que viajar para tocar, tem que, enfim, carregar nossas coisas no carro, descarregar as coisas no carro. Aí os caras pagam mais ou menos, aí às vezes paga bem, aí às vezes não paga o que você esperava, às vezes você toma calote, aí você. Aí às Às vezes vezes não não paga, né? paga, aí você estuda, e você fala, meu, não tô ficando bom. E aí você, não, mas acho que eu tô tocando bem sim. Aí depois vem mais uma carga de coisas, você fala, ah, meu Deus, ainda precisa. E você fica naquela doideira, é uma maluquice sem fim. Você já quis desistir em algum momento? Em algum momento você falou, vou jogar todos esses bagulho pro alto aqui, não quero saber não, vou fazer outra coisa. Já quis desistir alguma vez? Rapaz, de tudo da música, não. Eu, depois que eu entrei na música, eu não consigo ver minha vida fazendo outra coisa. Eu não consigo. Assim, é uma parada. Tipo assim, eu já tentei, inclusive, em momentos de crise, principalmente crise financeira, né? Já tentei trabalhar com outras coisas, mas eu falo, não dá, não dá, sabe? Já pensei em desistir de ser professora ou desistir de ser baterista, sabe? Focar em uma coisa só, porque na minha cabeça eu tinha que ser uma coisa só podia ser uma coisa só. Então eu já tive esses pensamentos é, é, de dualidade, né? Mas da música eu nunca pensei em desistir porque hoje eu não consigo, hoje não, há muito tempo já eu não consigo me ver fazendo outra coisa. Pra mim não faz sentido. Como eu canto uma música que eu canto com as crianças, que diz assim: é, com música eu vivo mais feliz, sem música não poderei viver. A vida será mais bonita com certeza. Vamos então cantar. Então é isso, sou eu, essa música aí sou eu. Maravilhoso, maravilhoso. Também não me vejo fazendo outra coisa, não. Não me vejo fazendo outra coisa. Já quis desistir, mas não Pois me vejo é, fazendo outra coisa e por isso que eu não desisti, né? sim, Demais. exatamente. A gente é doido, não Não. tem explicação, não tem explicação. Você gasta fortunas em material, recebe isso aqui de cachê, tá na escola ali, aí pode ser demitido porque a primeira coisa que corta é professor de música. Não faz muito sentido, mas a gente é artista, né? No Brasil, enfim, com toda essa A gente conjuntura. faz. A gente Mas a faz, a gente gente segue e segue. faz, né? Vou fazer o quê, né? A gente começou a É, gostar de fazer, aí não tem mais volta. Lorena, exatamente. indica pra gente aí um som. O pessoal que escuta a gente que gosta muito de saber o que os convidados ouvem. Indica pra gente alguma coisa, pode ser
pode ser os seus trabalhos próprios, né? O que que você pode dizer pra gente ouvir aí? Que tem em alguma plataforma ou que tá no YouTube, seja lá. Vamos lá, manda aí. Pronto, vou puxar minha sardinha, claro, óbvio. Eu tenho uma playlist no Opa! Spotify que eu montei com todos os trabalhos que eu já gravei que estão disponíveis na plataforma. Essa playlist tem para todos os gostos. Tem o trabalho que eu fiz de trap, tem uns CDs que eu já gravei de rock, tem o CD de Juliana Ribeiro, que mistura música brasileira, afro, enfim, essa mistura gostosa. Tem, deixa eu ver o que mais, meu Deus. Tem música gospel. Tem para todos os gostos essa playlist. Então é só procurar lá no Spotify. Lorena Martins, músicas gravadas. Fácil de achar, tá vendo? Tem minha fotinha. Se der bug no Spotify, que às vezes dá bug, né? Eu botei minha fotinha lá, mas às vezes não aparece minha fotinha. Mas é essa playlist, Lorena Martins, músicas gravadas. E aí eu espero que vocês curtam essa versatilidade, que é uma coisa que eu tento trazer no meu trabalho musical. E aí nessa playlist vocês podem ver. E também vou indicar meu podcast, claro, né? Não Claro. podia deixar. O nome do meu podcast é Lorenices, Pensamentos da Baterista Ruiva. Ele está disponível em algumas plataformas, Spotify, Deezer, Google Podcasts, Apple Podcasts. Tem outra também, mas eu não lembro agora. Mas enfim, está disponível em todas essas. São episódios curtinhos, porque né, ainda estamos nessa, nesse- nessa experiência, nesse início de experiência. Mas tem sido muito bacana esse processo. Eu tenho compartilhado algumas reflexões sobre o mercado da música, sobre ser mulher, né? Toda essa conjuntura. É um podcast para todo mundo ouvir. Não acho que seja só para quem é músico ou musicista ou música, enfim. Não acho que seja só para essa galera. Né? Tenho recebido feedbacks de pessoas de outras áreas que têm ouvido e têm gostado muito. E aí é isso, eu tenho essas duas indicações aí pra fazer, sempre puxando a sardinha, né, pro Já meu tô lado, seguindo óbvio. aqui a lista, aqui a playlist da Lorena. Aconselho vocês a fazerem o mesmo, porque com certeza som é legal, gente. É legal ouvir música de todo mundo e é legal ouvir música nova o tempo todo, né? Faz bem e é o que a gente faz como Sim, músico, como apreciador, como artista, enfim, a gente tem que apreciar um ao outro, a gente tem que indicar o brother, né, meu? Falar da amiga, falar do amigo, concordo. ouvir, seguir, pô, é o mínimo que a gente pode fazer, né? E já que você falou, Lorena, Exatamente. dos seus trabalhos aí, que são sua playlist, são suas, né, suas gravações e já falou do seu podcast, que foi como te conheci e como a gente fez contato para estar aqui junto. Vamos abrir a lojinha aqui da Lorena, onde ela vai falar para vocês tudo que ela pode fazer aí por módicas quantias de dinheiro corrente aqui desse país que a gente está tentando sobreviver nele, né? Então, 3, 2, 1, vai lá, Lorena, pode dar seus contatos, tudo que você faz, o que você vende, o que você não vende, o que você pode conseguir aí se te pedirem. Vamos lá. Vamos lá. Eu sou como baterista, né? Eu faço gravação, faço toco em bandas, em projetos, enfim, o pessoal sempre me chama. Faço também workshop, masterclass, né? Eu sei que a gente está um pouquinho parado nisso, mas também tenho esse trabalho. Como professora, dou aula de bateria, dou aula de música, né? Musicalização infantil, também um trabalho com música para idades já um pouquinho mais avançadas. Aula de bateria a partir dos 7 anos. E faço gravação também de backing vocal, né? Inclusive um dos CDs que tem na minha playlist, eu também fiz o trabalho, além da gravação da bateria, eu gravei as vozes. O que mais, meu Deus? Acho que é isso. Deixa eu ver se esqueci de alguma coisa. Pronto. Os contatos. Inclusive, eu recebi bronca da minha aluna, porque eu dava aula de canto para ela, né? Ela é baterista, eu abri um projeto de aula de canto para baterista. Para trabalhar essa coisa de tocar e cantar ao mesmo tempo e tal. E aí, eu no podcast, eu falei que eu era baterista, professora, e agora podcast. E aí ela veio me cobrar, porque você não disse que era cantora, porque você não disse que era professora e tal. Eu tive que me corrigir no outro episódio, mas enfim. Aí eu tô agora aqui com medo de errar e não dizer alguma coisa, esquecer.
E ela ouvir, ela sempre me acompanha. É uma pessoa maravilhosa, uma querida maravilhosa, assim, que virou uma amiga, né? Uma aluna que virou amiga. Mas enfim, vamos lá. As minhas redes sociais, eu tenho Instagram, Lorena Martins BPM, que é batidas por minutos, né? O que o metrônomo mede, né? O famigerado metrônomo. Então é Lorena Martins BPM. O TikTok também é Lorena Martins BPM. Eu tenho TikTok, eu não tenho dancinha lá, tá? Mas é bem legal o que eu faço lá, então se vocês tiverem também me sigam. Eu no Twitter é Lorena Martins BP, sem o M, porque o Twitter não deixa. Eu acho que tem um limite lá de caracteres e não deixou botar o M. E eu acho que é isso. E no YouTube você pode procurar youtube.com/barra Lorena Martins Drums. Foi o único lugar que ficou diferente, porque na época que eu fiz o canal, já tem alguns anos, eu não tinha essa ideia, assim. Meu Instagram era Lorena Drums, então, aí, enfim, o YouTube eu não consegui mais mudar. Então ele é o diferentão aí do rolê. Então é Lorena Martins Drums, mas se você botar lá na caixinha de pesquisa, Lorena Martins batera, Lorena baterista, é muito difícil que você não ache um vídeo meu, né? Então é mais tranquilo. E aí é isso, me sigam lá, eu gosto de receber feedback da galera que escuta, eu sempre debato, né, sobre os episódios com a galera que me manda mensagem, gosto de ouvir. Já nasceu episódio do podcast por causa de reflexões que eu fiz com a galera, então eu gosto muito dessa troca. Então façam se vocês escutarem, me digam o que vocês acharam. Pode críticas, sugestões, elogios, pode ligar pro RH. Brincadeira. E aí é isso, gente. É isso, acho que eu falei Muito tudo. bom, sigam lá a Lorena, gente. Dá uma olhada na rede social dela no Instagram. Eu não uso o TikTok, mas eu tenho ela no Instagram. Vejo sempre os stories dela. Vejo as passagens de som dela lá. Fazendo uns grooves maneiros, maneiríssimos, muito legal. E escutei o podcast dela, claro. Escuta lá, que é legal. Tô escutando ainda preciso. Tentei maratonar, ele não deu. Mas vou ouvir ainda todos os episódios. O seu é mais difícil de maratonar, hein? É, Mas meu, vamos lá. Tem mais episódios e também os sim, tem episódios mais são de mais 40, longuinhos e tudo de tal. quase 1 hora ou mais, depende, né? Imagino. Esse aqui já tá ficando comprido também, mas é normal porque quando a gente tá trocando ideia com o pessoal, meu, é legal, cara, tem muita coisa pra falar e a gente tenta manejar Sim. aqui, mas a gente acaba indo pra passa de 1 hora. Passa que nem Pois vê, é. né? E aí, agora, gente, pra terminar aqui o podcast, como vocês estão sempre esperando esse momento incrível aqui. Eu não sei, Lorena, se você conhecia o programa Provocações do Antônio Abujanra. Não sei se chegou a assistir esse programa aí que passava na TV Cultura. Não. Essa pergunta que eu vou te fazer agora, esse momento é inspirado nesse incrível ator, dramaturgo, roteirista, apresentador que foi o Antônio Abujanra, infelizmente já faleceu. Ele Ele é o que fazia o Dr. Vitor não, no não, ele não era o Castelo Dr. Rá. Vitor, não. Ele fez outros papéis que eu não vou Ah, lembrar agora, mas o filho dele é o André Abujanra, do Karnak. eu sou péssima com nome, gente. Sou péssima com Bom, nome. então, Mas vai, continue. a Enfim. gente, a gente, nesse momento aqui final, eu gosto de fazer uma pergunta inspirada nele. Eu gosto de oferecer esse momento pra ele, porque quando eu era moleque, via muito o programa dele e era demais, assim. Eram perguntas. Tanto que o programa se chamava Provocações, porque provocava profundas reflexões, né? E, Tô com medo. e o Antônio Abujanra, ele tinha o costume de, no final da entrevista dele, ele fechava a cara, ele tinha uma voz meio ameaçadora, assim, ele olhava pro convidado, ele colocava o cara praticamente na parede, ou a mulher na parede, falava: o que é a vida? O que é a vida? E fazia as pessoas responderem para elas o que era a vida, né? Difícil de responder, e eu sei que para você e para mim, dá para resumir na música. A gente pode falar que a nossa vida, né? O que é a vida? Minha vida é a música. Sim. Legal. Então, se a nossa vida é a música, Lorena, o que é a música pra você? Precisa ser uma Não. palavra só, não, né? É o que você quiser. A música pra mim meu alimento, é meu ganha-pão, meu alívio, é minha expressão, é a minha luta, minha forma de lutar, de sobreviver. A música é minha amiga que me faz ter amigos, que me faz conhecer pessoas.
Enfim, eu acho que ela se encaixa nisso tudo aí. E um pouco mais, provavelmente, que eu não tô conseguindo pensar aqui agora, mas ela é tudo isso. É a minha forma de existir, de resistir, de, de me expressar, expressar meus sentimentos, expressar alegria, raiva, dor, angústia. É, minha amiga, né? Minha amiga profunda mesmo, assim, eu diria, até mais do que todas as minhas amigas pessoais que eu tenho. E, enfim, eu acho que é tudo isso. Você queria ser música desde criancinha? Não. Queria ser veterinária, cara. Olha aí, minha esposa é veterinária. Olha isso, tá vendo? Só que eu sempre tive uma relação muito boa com a música. Minha família, eu cresci numa família que tinha o hábito da escuta musical. Então, eu não cresci tocando instrumento, nem tendo relação com nenhum instrumento musical em casa, mas eu tinha relação com o escutar música. E eu percebo que isso tem se perdido hoje em dia. Poucas crianças têm o hábito de escutar música, né? De ouvir música, enfim, que os pais escutam e eles estão ali escutando também. Geralmente escutam no carro, indo para a escola, né? Ou indo para algum lugar. Então, mas assim, não existe um momento de você estar em casa e ouvir música, sabe? E eu cresci nesse ambiente onde minha mãe, meus tios, eu cresci na casa cheia de gente. Então, minha mãe e meus tios, eles escutavam, paravam, colocavam música e escutavam. Não fazia mais nada, não tinha celular, não tinha computador. Então, era um momento de apreciação. Então, eu cresci nesse ambiente e eu sei o quanto que a escuta é importante. E isso fez totalmente diferença na minha vida. Até hoje mesmo, enquanto musicista, isso fez efeito, assim, sabe? Fez Mas com toda diferença. certeza, com toda certeza. Eu também tive uma criação, sim, baseada nisso também, de parar pra ouvir música. Ninguém tocava na minha casa. Minha mãe tocou violão, sim, começou a aprender a tocar violão quando eu era criança, mas eu nunca me interessei por tocar o violão. Estranho, né? Mas eu sempre ouvi muita música. Mas sempre ouvi muita música. Sim, E é isso que você falou. E é isso mesmo, cara. E a música é o nosso alimento, a música é a nossa estrutura, a música é o nosso ganha-pão. A música praticamente é tudo que a gente tem aqui, né? E volta na sua primeira resposta lá de cima, que é você faz o que você faz porque você não consegue se ver fazendo outra coisa. e, e estamos aqui, exatamente. né? E é isso mesmo. Meus amigos e amigas, a gente falou com a Lorena, uma mulher incrível que conheci há pouco tempo aqui, estamos nos vendo pela primeira vez agora aqui, gravando esse podcast. E já sei que é uma pessoa incrível e espero que a gente grave mais. Espero que a gente venha aqui para gravar mais assuntos, viu, Lorena? Pra falar de mais coisas, Ah, vou tá? convidar você também pra Oh, ir lá, claro, óbvio. irei com todo prazer, é claro, é claro. A Vamos. gente pode gravar no seu podcast, gravar aqui, pode, enfim, tem tantos assuntos, meu, tem tantas ideias que a gente pode ter. E é sempre bom estar sempre junto com as pessoas que estão pela música, né? Porque a gente tá aqui pela música, a gente tá aqui pela educação, pela música, a gente tá aqui para fazer as crianças, né, terem uma qualidade de vida ali, de elas poderem apreciar coisas diferentes. E é isso que a gente está fazendo aqui. Muito obrigado, Lorena. Obrigado por ter vindo, obrigado por ter dedicado esse tempo seu para estar aqui com a gente, conversando e para que o pessoal possa te ouvir. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço o convite, foi muito massa conhecer você, conhecer o trabalho. E é isso aí, vamos que vamos fazendo esse trabalho e vai valer a pena. Já vale, né? A gente sabe que vale e plantando as sementinhas aí do bem. E é isso, gente. Muito obrigado vocês, amigos e amigas que escutaram até o final. Não se esqueçam que vocês são as pessoas mais importantes desse podcast. Então, você que está ouvindo até agora, meu, é por você que eu estou aqui, é por você que a gente está gravando isso, que a gente está produzindo esse programa há tanto tempo. Vocês são as pessoas mais importantes. Não se esqueçam disso. Muito obrigado. Não deixem de me seguir lá nas redes sociais. Tá tudo na descrição, tá? Vocês vão ver que as redes sociais mudaram de uns tempos pra cá. Então, tá lá na descrição. Dá uma olhada. Me segue lá. Mande comentários, sugestões, críticas ou reclamações. A gente tá trocando ideia aí toda hora com vocês. Vocês estão ligados. E é isso aí. Ajuda o amigo e a amiga que é artista.
tá? Sempre falo isso no final, vou falar de novo. Ajuda aquele amigo e aquela amiga que toca, que canta, que faz artesanato, que tem um grupo de teatro, aquele amigo ou amiga que faz um docinho pra vender, que faz, não sei, qualquer coisa. Cara, todo mundo ajuda os pequenos que estão ali crescendo, aquele seu camarada, aquela sua camarada, aquele, sabe, todo mundo que tá montando a sua arte, ajuda, porque a gente não chega a ser um grande artista como esses que vocês veem na televisão de uma vez, a gente não simplesmente aparece lá, a gente precisa da ajuda de vocês. Então apoia seu camarada, apoia sua amiga, apoia todo mundo, beleza? E é isso aí, sempre bebam muita água, fiquem hidratados e tchau! Este programa foi gravado no estúdio Labituca. Produção, edição e direção Pedro Zaluba e Mauro Malatesta. Pauta, Ulisses Cárdenas. Façam música, não façam guerra!